Salve, salve, meus queridos, professor Red aqui para mais uma aulinha com vocês e hoje o nosso assunto é sistemas de blocos. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos definir o que é um sistema de blocos. Um sistema de blocos é um conjunto com dois ou mais blocos e eles estão interligados por um fio ou por contato mútuo entre eles. Essa palavra interligados ela é chave aqui, porque ela, interpretada, significa o seguinte: os dois vão ter a mesma velocidade o tempo todo e os dois vão ter a mesma aceleração o tempo todo. Legal? Esses blocos estão caminhando juntos. Dois exemplos aqui, dois desenhinhos para ver se você entende o que eu estou falando. Em primeiro lugar, o que eu tenho? Tenho contato mútuo entre os blocos A e B. São dois blocos encostando no outro e um agente externo vem e causa uma força F nesse bloco A. Qual que é a tendência do bloco A então? Ir para a direita. Só que ele não pode ocupar o mesmo espaço do que o bloco B. Então o que ele vai fazer com o bloco B? Empurrar o bloco B para a direita também. E esses dois blocos vão caminhar juntos com a mesma velocidade e com a mesma aceleração para a direita. Outro exemplo. Bloco A e B agora ligados por um fio, por uma corda tracionada. Bom, nesse bloco B um agente externo vem e causa uma força F. Essa força F vai fazer o que com o bloco B? A tendência dela é arrastar ele para a direita. E como os dois blocos estão unidos por um cabo, por um fio, esse cabo vai tracionar o bloco A de modo a trazê-lo também para a direita. Aqui muito importante. Pergunta: a força F age sobre B? Resposta: não. A força F age sobre A. É A que vai empurrar B com uma outra força. De novo, aqui desse lado. A força F aqui na direita age sobre A? Não. A força F age sobre B. E B, por meio desse cabo, age sobre A de forma tracional. Beleza? Então é muito importante você entender que força é a interação entre dois corpos. Essa força F é o corpo externo com A. Essa força F aqui é o corpo externo com B. Beleza? Vamos lá. Como é que eu resolvo um exercício que tenha sistemas de blocos? 2 passos só, hein? Grave bem esses 2 passos. Em primeiro lugar, eu vou descrever todas as forças atuantes em todos os blocos. É o que a gente chama de diagrama de bloco isolado. Você vai desenhar o bloco sozinho e descrever, ou seja, desenhar todas as forças que agem sobre ele. Além disso, você vai aplicar a segunda lei de Newton, a lei da forma, sobre os desenhos que você fizer desses blocos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer 2 exemplinhos aqui para a gente ver como é que isso funciona na prática. Tá? Eles são teóricos, não tem nenhum valor numérico aqui. É só para você pegar o feeling de como executar esses 2 passos que eu te apresentei. Então, eu tenho aqui o contato mútuo entre os blocos A e B e um agente externo fazendo uma força no bloco A. Em primeiro lugar, descrever todas as forças atuantes em todos os blocos. Então, eu vou desenhar cada um deles separado. Vamos lá. Bloco A. Bloco A tem massa. Se ele tem massa, tem uma força peso agindo sobre ele, puxando ele para baixo, para o centro da Terra. O bloco A está encostando no solo. Se ele está encostando no solo, significa que esse chão aqui vai empurrar ele para cima. O nome dessa força é a força normal. Além disso, a força F está empurrando ele para a direita. E ao ir para a direita, o bloco B tem a tendência de impedir esse movimento, de frear esse movimento, dificultar o movimento. Ou seja, vai existir uma força na horizontal para a esquerda, que será uma força de resistência do bloco B, né? A força do bloco B sobre o bloco A. Vamos ver se a gente acertou? Eu trouxe uma figurinha mais bonitinha aqui, ó. Perfeito, é exatamente isso. Peso normal, força F e a força de resistência de B em A. Já sobre o bloco B, o que a gente pode afirmar? Vamos apagar tudo isso daqui, deixar agora apenas para o bloco B. Para o bloco B, a gente tem massa. Se tem massa, tem uma força peso agindo sobre ele. Ele está encostando no chão, tem uma força normal e ele está sendo empurrado pelo bloco A para a direita. É uma força de A em B. Vamos ver? Perfeito, é isso aí mesmo. Peso normal e a força de A em B empurrando ele para a direita. Beleza? Primeiro passo bem simples, descrever todas as forças atuantes em todos os blocos. O segundo passo é um pouco mais enjoadinho, mas vamos lá. Você vai aplicar a segunda lei de Newton em cada um desses blocos, beleza? Então vamos aplicar aqui força resultante igual a massa vezes aceleração.
Eu vou precisar encontrar a força resultante nesses blocos então. Para isso, eu preciso considerar a direção do movimento. Nesse caso, a gente considera que o movimento vai rolar na horizontal, né? Os blocos estão sendo empurrados na horizontal, todos os dois. Vamos lá. Se o bloco A vai se movimentar somente na horizontal, significa que na vertical ele está em repouso. Na vertical ele não vai nem para cima e nem para baixo. O que isso me leva a concluir acerca da força normal e da força peso? As duas têm o mesmo módulo, né? O módulo da normal e o módulo da peso são iguais, elas se anulam. Eu tenho, sei lá, vamos supor, 100 newtons para baixo, 100 newtons para cima, as duas se cancelaram. Beleza? Só sobraram as forças na horizontal. Quem é maior, F ou FBA? Com certeza F é maior, porque esse bloco está sendo empurrado para a direita. Então, se F é a força maior e FBA é a menor, de menor intensidade, isso significa que a resultante é a maior menos a menor, ou seja, F menos FBA. Essa é a força resultante que age sobre o bloco A. Veja, encontramos a força resultante, F menos FBA. O que eu vou fazer agora? No lugar de força resultante, eu vou substituir a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. E aí eu tenho aqui a minha equação final para o bloco A. MA vezes aceleração igual a F menos FBA. E aqui, rapaziada, ele pode brincar de inúmeras maneiras. Pode fornecer vários valores para você brincar com eles à vontade com essa equação aqui. Então ele pode fornecer, por exemplo, F, a aceleração e a massa de A e perguntar FBA. Ou pode fornecer a massa, a força de resistência e perguntar a aceleração. Pode fazer de várias maneiras, tá? Então, existem inúmeras possibilidades, não se prenda nisso. Se prenda ao conceito, entenda o que eu estou fazendo aqui. Vamos fazer para o bloco B? Bora lá. Bloco B aqui então, mais uma vez o movimento é apenas horizontal, então nós não temos movimento vertical, a força peso e a força normal vão se anular, só sobrou a força AB. Com certeza ela vai ser a minha resultante. Então a força resultante é a própria FAB. Abrir força resultante aqui em massa vezes aceleração e tem a minha equação final para o bloco B. Aqui um negocinho que eu quero destacar bem com vocês, pessoal, destacar bem. Um laranja aqui. FAB é uma força que pode ser descrita da seguinte maneira: A empurra B. FBA é uma força que pode ser descrita da seguinte maneira: B empurra A. Bom, então A empurra B, B empurra A. O que é isso? Isso é a terceira lei de Newton. Isso é a lei da ação e reação. FAB e FBA formam um par ação e reação. Então isso aqui é um par ação e reação. Vamos tentar escrever aqui. Olha que letra bonita, hein? Olha que coisa linda. Ação e reação. Olha aí. Que lindo. Bonito demais. Se eles formam par ação e reação, o que eu posso afirmar acerca dos módulos deles? São iguais. O módulo de FAB e o módulo de FBA são iguais. Então, no lugar de FBA, eu posso colocar esse MB vezes A aqui, ó. Eu posso substituir isso aqui dentro. Ou seja, eu teria no final uma outra equação que seria essa equação aqui reescrita. MA vezes a aceleração dos dois blocos é igual a F menos, no lugar de FBA, MB vezes A. MB vezes A. Opa, esse daqui não ficou bonito. MB vezes A. Como eu falei lá no nosso primeiro slide de definição, as duas acelerações dos blocos são iguais, porque eles aceleram juntos. Legal? Então aqui eu cobri todo o conteúdo que existe sobre o sistema de blocos. Você aprendeu a descrever as forças, a aplicar a segunda lei de Newton e a trabalhar com as equações no final. Esse trabalho com as equações vai depender de cada exercício. Você precisa aprender a chegar nas equações, os valores a substituir, daí tem cada um a sua particularidade. Beleza? Mais um exemplinho então para vocês aí, para fixar bem. Esse exemplo 2 aqui é o exemplo de dois blocos agora tracionados, tem um cabo ligando os dois. Vamos analisar só no conceito? O que você acha que vai acontecer com esses blocos aí? Bom, eu acho o seguinte, esse bloco B aqui está pendurado, não tem ninguém apoiando ele.
Então a tendência dele é acelerar para baixo, a tendência dele é começar a cair. E quando ele começar a cair, por causa dessa cordinha aqui, ele vai começar a puxar esse bloco A que vai ter a tendência de acelerar para a direita. Beleza? Só no conceito, sem conta nenhuma, só imaginando o que vai acontecer. Beleza? Vamos lá, agora resolvendo passo a passo. O primeiro passo é descrever todas as forças. Bora lá? Esse bloco A tem massa, se ele tem massa, sofre a ação da força-peso, está apoiado no solo, vai ter uma força normal, está preso a uma corda, vai ter uma força de tração aqui. Vamos lá? Todos os três aqui bem bonitinhos para a gente. Bloco B tem massa, se tem massa, recebe a ação da força-peso, mas não está apoiado em ninguém. Note, o bloco B não está apoiado no solo, ele está solto, está livre, apenas pendurado por essa corda. Então vai ter uma forcinha aqui para cima, vai ser uma força de tração. Tá aí, ó. Bloco B, força-peso e força de tração. Não tem normal, não está encostando em ninguém. Fizemos o primeiro passo, então, que é descrever todas as forças. Bora para o segundo passo, que é equacionar esse bichão. Aqui vai ter um detalhezinho. O bloco A, ele possui movimento horizontal. O que isso significa? Normal e peso têm o mesmo módulo, elas vão ser no A. Somente a tração vai ser a força resultante sobre esse bloco, e no lugar de força resultante, massa vezes aceleração. Bonitão até aí. Só que o bloco B, ele possui movimento vertical. Se ele possui movimento vertical, então a força resultante está na vertical. Quem é maior, peso ou tração? Com certeza, a força-peso é maior, a tendência dele é cair, a tendência dele é acelerar para baixo. Então, a força resultante sobre o bloco B vai ser a força-peso, quem ajuda, menos a força de tração, quem atrapalha a aceleração do movimento. No lugar de força resultante, massa vezes aceleração. No lugar de peso, massa vezes gravidade. Veja que essas forças de tração, elas possuem o mesmo módulo, tanto essa daqui quanto essa daqui. Então eu poderia pegar esse MA vezes A e substituir no lugar daquela outra força de tração. Ficaria no final MB vezes A é igual a MB vezes G menos, no lugar de T, MA vezes A. Tá aí. E aí, dependendo dos valores que ele te fornecer, você substitui eles ali e encontra as incógnitas do seu exercício. Fechou, galerinha? A aula de hoje, então, era isso. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.